Se você é fã de One Piece, já deve ter percebido que o Zoro não respeita quase ninguém. Só que existe uma lista secreta de personagens que ele é fã de carteirinha. E olha, não são poucos. E nesse vídeo a gente vai passar pelos personagens que ele cortaria sem pensar duas vezes, até aqueles que ele praticamente idolatra como um verdadeiro fã. Então seja muito bem-vindo a Nerdópolis, eu sou The Souza, e a gente já começa pelo King, o Narian que acha que só porque tem umas asinhas nas costas já é automaticamente melhor que todo mundo. Só que o Zoro odeia esse tipo de desculpa, porque a Queen ensinou pra ele desde cedo que a força de vontade vale muito mais do que talento. Então quando o King vem com esse papo de genética e evolução superior, o Zoro já deixa claro que ele odeia esse tipo de desculpa mais do que qualquer coisa, e é por isso que ele tem 0% de respeito por ele. O próximo dessa lista é o cara que milagrosamente sobreviveu ao cancelamento da fanbase, e eu tô falando do Elmepo. No começo ele era basicamente o filhinho de papai lá em Shelltown. O mimadinho achou que podia simplesmente mandar cortar a cabeça do Zoro, e como se isso não fosse o suficiente, ele teve a audácia de pisar nos bolinhos de arroz da Rika. Só que aí o tempo passou, e o playboyzinho tomou vergonha na cara. Hoje o cara é fuzileiro naval, treinado por ninguém menos do que o Garp, a lenda viva da marinha. E quando o Zoro reencontra esse moleque, a real é que ele mal lembra quem ele é, o que já diz muito sobre o nível de importância que o Elmepo tem na vida dele. Só que depois a memória volta, e o Zoro reconhece o esforço do garoto. O cara realmente evoluiu pro que ele era, e é por isso que ele ganha 20% de respeito do nosso espadachim, o que vamos combinar já é mais do que o King, então tá valendo. E o próximo dessa lista é o Kaku, que conseguiu apenas 10% de respeito do Zoro. O ninja camelo, carpinteiro e narigudo da CP0 deu um certo trabalho pro nosso espadachim lá em Enies Lobby, principalmente quando ele resolveu virar uma Beyblade de espadas. Sinceramente, o Zoro teve que suar pra derrotar esse cara, tanto que ele precisou até mostrar um golpe novo, já que o arsenal padrão não tava dando conta. E mais tarde lá em Egghead, quando eles se encontram novamente, o Zoro até parece animado pra enfrentar o Kaku outra vez. Não por raiva, mas pela curiosidade de ver o quanto ele havia evoluído. A real é que depois de Enies Lobby, o Kaku já não era mais um rival de verdade. O Zoro já tá batendo de frente com o Lute, então fica bem claro que o nosso espadachim tava mesmo se divertindo com aquele narigudo. Existe até um certo respeito por ele ter dado trabalho no passado, mas hoje em dia ele não é grande coisa. E com 30% de respeito, a gente chegou na Tashigi, que é basicamente a versão da marinha da Queen. E é aqui que o Zorão fica meio baqueado. Toda vez que ele cruza o olhar com essa marinheira, o HD do nosso espadachim da tela azul, a mina é idêntica à Queen. E aí já viu, o espadachim vira um adolescente confuso, ele não sabe se saca a espada ou manda um buquê de flores. Ele tenta manter o personagem durão, mas no fim ele sempre acaba protegendo ela. E o mais engraçado é que a Tashigi vive no pé do cara, falando que espada não é brinquedo e que se ele der bobeira, ela vai colocar ele na cadeia. Mas apesar disso, o Zoro respeita demais essa mina, mas não porque ela parece com a Queen, é porque ela tem aquela moral de espadachim raiz, aquele código de honra de quem vive e morre pela lâmina, e é por isso que a Tashigi leva os seus 30% de respeito aqui. Já com 40% de respeito, a gente tem ele, o ursão da paz, Bartolomeu Kuma. Ele ganhou a moral com o Zoro na base da força. Lá em Thriller Bark, o Kuma chegou na voadora, pronto para transformar a tripulação em purê, mas no fim das contas ele ofereceu uma saída, e isso rendeu um dos momentos mais lendários de One Piece. O Zoro conseguiu virar patrimônio histórico do anime com seu famoso nada aconteceu. Só que não para por aí. Depois o Zoro ainda descobriu que o Kuma foi o cara que salvou a tripulação inteira em Sabaody. Ele mandou cada um para um canto, e como se não fosse o bastante, ele ainda ficou vigiando o Sunny por 2 anos. Ou seja, não tem como ignorar o que o Kuma fez. Ele sabe que o Kuma merece muito respeito. E a próxima da lista com 52% de respeito é ela, a Hiyori, a dama que conquistou a moral do Zoro com muita classe de samurai. Primeiro o Zoro salvou ela do Killer, mas depois foi ela quem devolveu o favor. Ela cuidou dele a noite inteira, tratou os ferimentos e até manteve o marombeiro aquecido. Mas o verdadeiro momento em que o respeito nasceu foi quando ela entregou pra ele a lendária espada Ema do seu pai. Ela viu no Zoro não só um espadachim forte, mas um guerreiro digno de carregar uma lâmina lendária. E é claro que o Zoro aceitou. Desde então, todas as vezes que o Zoro pensa na Hiyori, ele lembra com carinho do que eles passaram juntos. E com 63% do respeito do nosso espadachim, a gente tem a Perona. Depois que o Kuma mandou o Zoro voando igual correspondência, ele caiu todo ferrado lá no castelo do Mihawk. E quem cuidou dele
Sim, foi ela, a rainha dos fantasmas. Ela alimentou, limpou e praticamente deu banho no nosso marombeiro. E no segundo em que ele abriu os olhos, eles começaram a discutir, parecendo até dois irmãos que vivem se implicando. Só que apesar de toda essa treta, o Zoro sabe, mesmo que nunca vá admitir em voz alta, ele sabe que a Perona salvou a vida dele. E isso vale 63% de respeito muito fácil. E tem mais uma coisa, o Zoro literalmente passou 2 anos inteiros convivendo com ela. E isso é mais tempo do que ele passou com qualquer chapéu de palha. E como se não fosse bastante, o Zoro jamais teria conseguido achar o caminho de volta para Sabaody sozinho, nem mesmo com 3 long posts e um GPS falante. E para fechar com chave de ouro, a Perona segurou os marinheiros na marra, só para dar cobertura na fuga do chapéu de palha. Então no fim das contas sim, o Zoro tem uma irmã nesse anime, e o nome dela é Perona. E agora com 70% de respeito, a gente finalmente chega no primeiro chapéu de palha. E eu tô falando do narigudo oficial do bando, o God Usopp. Mesmo sendo o maior cagão da tripulação, ele sempre aparece quando o bicho pega. Ele pode vir chorando e tremendo, pode até fazer um drama, mas no fim das contas, ele sempre tá lá. E o Zoro respeita muito isso. O problema é que lá em Water 7, quando o Usopp deu uma de rebelde sem causa, desafiou o Luffy pro X1 e saiu da tripulação, isso deixou um asterisco gigante no nome dele, porque pro Zoro lealdade ao capitão é sagrado. Então por mais que ele admire a coragem do Usopp, aquele vacilo lá em Water 7 nunca vai ser esquecido. E com 75% de respeito, a gente chega no Brook, o vovôzão oficial da tripulação. Lá no começo o Zoro olhou para aquele esqueleto falante e pensou, meu Deus, isso vai dar muito trabalho. Mas com o tempo os dois viraram praticamente uma dupla. Quando o Zoro descobriu que o Brook não só manja das lâminas, mas como também é músico nas horas vagas, o respeito começou a bater forte. Porque além de talento, o Brook já provou a sua força e a coragem absurda que ele tem. Como naquela vez em que ele chamou a Big Mom pro X1 sem pensar 2 vezes. A real é que desafiar o Imperador no X1 em nome do Luffy é exatamente o tipo de coisa que o Zoro admira. Agora com 83% de respeito, a gente chega nele, o ciborgão mais super do bando. Lá é o Nigashima depois do Zoro sair no tapa com o King e virar praticamente patê de espadachim. E o Frank tava lá embaixo esperando pra segurar o nosso marombeiro. Ele pegou o Zoro no colo e garantiu que ele ficasse seguro. Quando a Big Mom aparece e a Nami com toda a razão manda o Frank correr, porque a Big Mom é uma imperatriz. O Frank simplesmente diz que ele não tá nem aí pra isso, e ele chama a Imperatriz pro X1. E como já deu pra perceber, enfrentar o Imperador em nome do Luffy é tipo um bônus de respeito automático com o Zoro. E o resultado disso foi 83% de respeito garantido pro nosso ciborgue. E agora a gente chegou no Oden com 90% de respeito. O Zoro nunca conheceu ele pessoalmente, mas depois de tudo que ele passou tentando dominar a Ema, ele entendeu o quão absurdo esse espadachim era. Dominar essa espada era uma tarefa impossível para 99% do planeta. Só que o Oden fazia isso parecer muito fácil. E não só isso, o cara bateu de frente com o Kaido e ainda deixou uma cicatriz que quase ninguém no mundo conseguiu repetir. E aí veio o Zoro. Ele pega a Ema, sobe para lutar contra o Kaido e repete o feito. Foi tão impactante que até o próprio Kaido lembrou do Oden enquanto viu o Zoro lutar. Então sim, de espadachim para espadachim, o Zoro tem um respeito absurdo pelo Oden. Mas agora guarda essa espada e vai procurar aquele boleto vencido, porque a gente chegou nela, a bruxa das finanças do bando. A gente chegou na Nami e ela leva 95% de respeito do nosso imediato. O Zoro já entendeu perfeitamente o peso que ela tem nessa tripulação. Sem uma navegadora como a Nami, eles não teriam nem chegado na Green Line. Ele já chamou ela de bruxa, de feiticeira e provavelmente faz uma oração antes de pedir qualquer coisa pra ela. Mas sem dúvida nenhuma, o pior erro da vida do Zoro foi pegar dinheiro emprestado com essa mulher. Nem o Oda sabe mais o tamanho dessa dívida, mas ainda assim, o Zoro respeita demais o papel dela no bando. Ele sabe que sem ela, essa tripulação já tinha ido de arrasta há muito tempo. Ele já provou várias vezes que faria qualquer coisa por ela. A gente só não bate no 100% porque a Nami jamais perdoaria a dívida do Zoro. E agora com 98% de respeito, a gente chega nele, Tony Chopper, simplesmente o filho do Zoro. Sim, o nosso espadachim morre de orgulho do Chopper. Ele praticamente tá criando essa rena falante dentro do bando. O Zoro confia cegamente que o Chopper pode curar qualquer coisa. Lá em Skypiea, quando o Zoro viu o Chopper todo arrebentado depois da luta, ele ficou completamente furioso. E no Dave Backfight, quando o Chopper foi forçado a sair temporariamente da tripulação, o Zoro mandou ele engolir o choro, porque ele ia dar um jeito de resolver aquilo. Então, resumindo, se você quer ter a chance de descobrir o que é o One Piece, fica bem longe do filho do Zoro. E agora, finalmente, a gente chegou na galera dos 100%
de respeito. E o primeiro nome já é um dos mais questionáveis. Sim, eu tô falando do Sanji, o perna preta, o cozinheiro tarado, o rival eterno do Zoro. Esses dois vivem brigando por absolutamente tudo, desde comida até quem tem a recompensa mais alta. O Zoro se recusa até chamar o Sanji pelo nome, toda vez surge um apelido novo. E um dos momentos que mais prova o respeito que o nosso espadachim tem pelo perna preta aconteceu lá em um ano, quando o Sanji tava surtando por causa dos genes da Germa, e ele ligou pro Zoro dizendo que se ele virasse um robô assassino, era pro Zoro dar cabo dele. E o Zoro disse que até faria, mas ele deveria sobreviver a qualquer custo. Então, por mais que o Zoro sempre ande com um dos seus olhos fechados, ele com certeza enxerga a força absurda que o Sanji tem. E convenhamos que pro Zoro considerar alguém seu rival, é porque ele reconhece que no fundo o Sanji é tão forte quanto ele. E agora a gente finalmente chegou nela, Nico Robin, que também tá no seleto grupo dos 100%. No começo o Zoro era meio desconfiado com ela, afinal ela tinha vindo da Baroque Works e apareceu do nada no navio. Mas o tempo passou, e aí ele ativou o modo guarda-costas. Toda vez que a Robin entra numa enrascada, é o Zoro que aparece, seja no céu contra um deus, ou na terra contra o almirante. Até embaixo d'água o Zoro já salvou a vida dela. A real é que o espadachim sempre está lá para proteger a nossa arqueóloga. Então sim, o respeito aqui é tão grande que a gente até começa a pensar se não existe uma coisa a mais. Outro nome que tá cravado nos 100% de respeito é o da Rika, aquela menininha de Sheltal que o Zoro conheceu quando ainda tava começando a sua vida de caçador de piratas. Ele tava lá, todo amarrado, morrendo de fome, e mesmo sabendo que ia se meter numa baita encrenca, a Rika aparece só pra levar uns bolinhos de arroz pro nosso espadachim. O pateta do Elmelpo aparece, pisa nos bolinhos e joga tudo no chão como se fosse lixo. Só que o Zoro comeu mesmo assim, porque ele entendeu o gesto. Aquilo ali foi um dos maiores atos de coragem e gentileza que já fizeram por ele. Então sim, ele nunca esqueceu da Rika. E agora a gente chegou no Jinbe, e pode parecer estranho a princípio. Afinal, o Zoro conheceu esse homem-peixe um dia desses, e ele já tá aqui acima de muitos Mugiwaras. Mas calma, porque isso tem uma explicação. O Jinbe entrou no bando com uma moral lá em cima, não pela força absurda que ele tem, mas por tudo que ele já fez pelo Luffy. Quando o Zoro descobriu que o Ace tinha morrido nos braços do seu capitão, aquilo ali foi um golpe seco no nosso espadachim, porque como imediato do bando e o primeiro a ser chamado pelo Luffy por não estar ao seu lado no seu pior momento. Só que adivinha quem tava? É, o Jinbe. Ele ficou ao lado do Luffy até o último segundo, desde Impel Down, ajudando ele na fuga, até Marineford, onde ele salvou a vida do Luffy depois que o Ace morreu, e não parou por aí. Ele também foi quem ajudou o Luffy a se reerguer quando ele estava afundando em depressão. Então, do mesmo jeito que o Usopp carrega um asterisco no nome por ter desafiado o Luffy, o Jinbe tem um asterisco dourado por ter salvo o seu capitão. E agora a gente vai para uma categoria acima dos 100%. Uma categoria onde o respeito nem dá para ser medido. E a gente começa com os mestres do Zoro. Primeiro, com o Koshiro, aquele mestre calmo que ensinou os fundamentos, a base, tudo que o Zoro precisava para dar os primeiros passos como espadachim. Ele ensinou o Zoro sobre disciplina, foco e honra, valores que, se você parar para pensar, foram exatamente o que impressionaram o Mihawk. A real é que no primeiro encontro deles no Baratie, o Mihawk percebeu que o Zoro não dava nem pro cheiro. Só que mesmo assim, alguma coisa chamou a atenção do nosso vampirão, e foi a determinação, a disciplina e a honra com que o Zoro empunhava aquela espada. O Mihawk poderia ter terminado a carreira do Zoro ali se ele quisesse, só que ele enxergou alguma coisa diferente naquele jovem. E anos depois, quando o Zoro se ajoelha, reconhecendo que o Mihawk tá no topo e pede ajuda dele para proteger a sua tripulação, o Mihawk não pensa duas vezes e aceita o Zoro como seu pupilo. Então é claro que o nosso espadachim olha para esses dois mestres com muito respeito e gratidão. E a gente finalmente chegou no pódio do Zoro, começando pelo terceiro lugar com a Kuina, a rival eterna, a garota que venceu o Zoro mais de 2000 vezes. Os dois fizeram um juramento, um deles seria o maior espadachim do mundo, mas quando a Kuina infelizmente faleceu, o Zoro tomou pra si a responsabilidade de fazer esse sonho acontecer. E sinceramente, se a Kuina não existisse, talvez o Zoro que a gente conhece também não existiria. A real é que ela é a origem de tudo. Foi a obsessão por vencer a Kuina que fez o Zoro treinar igual um louco. Foi por perder tanto que ele ficou viciado em vencer. E foi tentando superar a Kuina que ele aprendeu a nunca aceitar nada menos do que o seu máximo. A importância dela na vida do Zoro é indiscutível, e é por isso que ela ocupa com honra o terceiro lugar no pódio do nosso espadachim. E ocupando o segundo lugar no pódio de respeito, sem discussão nenhuma, está ele, Monkey D.
Luffy. O único personagem por quem o Zoro morreria sem pensar duas vezes. E olha, isso não é exagero, o Zoro já provou isso pra gente. Ele ficou possesso quando o Sop desafiou o Luffy, porque pra ele, desrespeitar o capitão é desrespeitar toda a tripulação. E lá em um ano, quando eles estavam frente a frente com Kaido, ele olhou pro Imperador e falou que se ele quisesse tocar no Luffy, deveria passar primeiro por ele. Pro Zoro, o Luffy não é só um capitão, ele é tipo um irmão. O respeito é absurdo e vai além de hierarquia. O Zoro acredita no sonho do Luffy com todo o seu coração. E hoje em dia, se ele tiver que morrer pra fazer o Luffy se tornar um rei dos piratas, ele vai sem hesitar. Porque pro Zoro, seguir o Luffy é o mesmo que seguir o seu próprio destino. E agora, o primeiro lugar inquestionável no ranking de respeito do Zoro. Porque existe uma coisa nesse mundo que ele respeita ainda mais do que espadachins lendários, capitães insanos ou promessas de infância. Sim, e acredite se quiser, isso é o Google Maps. Imagina só a capacidade de se locomover, de andar em linha reta sem parar em uma guerra por acidente, de olhar o mapa e seguir ele direitinho. Imagina simplesmente não se perder dentro do próprio navio. Isso, meu amigo, é impensável pro Zoro. Enquanto ele tá malhando e treinando, o sonho secreto dele é só ter um senso de direção, porque se o Zoro soubesse pra onde ele tá indo, ele seria o ser mais perigoso do planeta. Mas como ele não tem, ele pode sair pra comprar pão e Dressrosa e acabar lutando contra o Barba Negra no meio do caminho. Ele pode tentar usar o banheiro e do nada descobrir o One Piece. Então sim, pra ele, a habilidade de andar em linha reta sem se perder é algo que ele enxerga com respeito infinito. Mas se tem uma coisa que o Zoro fez certinho, foi encontrar o Luffy. Eles realmente se encontraram num time perfeito pro início da jornada. E é muito doido ver até onde esses dois chegaram. E se você quiser saber como o Luffy e todos os outros Yonkous formaram as suas tripulações até virarem esses monstros que comandam os mares, já clica nesse vídeo aqui, que eu vou te contar tudo isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sou o De Souza e muito obrigado por vir a Nerdópolis.